Caso P. Diddy. Nada aí, nada de abocar. Eu sou o Andy e hoje nós vamos resumir em tempo recorde através da volta do ex que foi perdoado pelos Alexandre de Moraes. Nada funciona, nada que é do pobre funciona. Qual que é a treta de Sean Combs? Segundo o Didi, ele teria ganho esse nome de Diddy por causa dele, mas sabemos que isso não é provável. Na verdade, o nome dele é Sean John Combs, mais conhecido pelos nomes artísticos de P. Diddy, Puff Daddy ou simplesmente Diddy. E ele é um rapper cuja carreira é marcada por polêmicas. Em 93, Diddy fundou a sua própria gravadora chamada de Bad Boy Records, e foi onde iniciou toda a carreira. Apesar de em 91, eu tenho quase certeza que teve um caso onde um monte de gente foi pisoteada numa festa que ele mesmo gerenciou. Deu um monte de bosta, mas simplesmente foi isentado. Isso você vai ver repetidamente aqui. Era The Day. Começou dia 16 de novembro de 2023, quando a cantora Cassie, a ex-namorada e dona do hit Long Way to Go, entrou num processo contra ele alegando abuso sexual e violência física enquanto eles estavam juntos. O namoro começou quando ela tinha 19 anos e ele 37. Isso já dá muito errado. Mas tudo bem. Na época, a Cassie assinou um contrato com a gravadora, Bad Boy Records, e ela revelou que viveu um relacionamento muito tóxico com o rapper. A Cassie alegou também que Diddy a espancou, no qual ela chutava e pisoteava, e alegou também que drogava e obrigava a participar de atos sexuais não consentidos enquanto ele se mostrava assistindo. Ela pega e diz assim: após anos em silêncio e escuridão, estou finalmente pronta para contar a minha história e falar em nome de mim mesma, em benefício a outras mulheres que enfrentam violência e abuso em seus relacionamentos. Depois de todas as acusações de Cassie, Diddy negou tudo em um comunicado através do advogado. O Sr. Combs nega veemente essas alegações ofensivas e ultrajantes. Nos últimos 6 meses, Combs foi sujeito a persistente exigência de ventura de $30 milhões, sob a ameaça de escrever um livro sobre a relação deles que foi inequivocadamente rejeitada como chantagem. Apesar de ter retirado sua ameaça inicial, a senhoria Ventura recorreu agora a uma ação judicial repleta de mentiras infundadas e ultrajantes com o objetivo de manchar a reputação do Sr. Combs. Disse Ben Brafman, o advogado. Só que a gente já sabe, bom, se você tá aqui você provavelmente não sabe, mas nós já temos ciência de que as coisas são provadas e de que ele é um real problema e ameaça para a raça humana. Não só para ela. E depois das declarações da Cassie, outras vítimas vieram a público acusando dele de diversos crimes, e a maioria sendo de estupro. Em 17 de março de 2024, a CNN divulgou um vídeo de uma câmera de segurança de um hotel de Los Angeles, lá em 2016, onde Diddy aparece de toalhinha, simplesmente agredindo brutalmente Cassie nos corredores, como se não fosse nada, como se fosse um objeto, um brinquedo que saiu andando. Ele resolveu descontar no brinquedo e trouxe ela de volta pelo cabelo, cara. São cenas que assim, não dá pra mostrar pra vocês. Esse é o nível do negócio. Ainda em março desse mesmo ano, departamentos de investigações de segurança interna invadiram as propriedades de Diddy em Miami e Los Angeles, onde foram encontradas armas, munições, dorgas, 1000 frascos de óleo de bebê de lubrificação e diversos outros lubrificantes. Na maior cara de pau, Diddy faz um vídeo no dia 19 de maio de 2024, um dia depois do meu aniversário, se desculpando. Meu comportamento naquele vídeo é imperdoável, eu assumi tanta responsabilidade por esse vídeo, me senti engenhado na época, blá, 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 com aquela cara de bosta que ele tem. Mas, filho, eu não quero saber das suas desculpas, sabe? Eu não quero ler bosta nenhuma de você. E alguns dias depois, em 23 de maio, a Cassie fez um post no Instagram falando: obrigado por todo o suporte e amor da minha família, amigos, estranhos e aqueles que ainda não conheci. Um crescente de amor tem criado um lugar para minha eu mais jovem para se sentir segura, mas isso é só o começo. A violência doméstica é o problema. Isso me transformou em alguém que eu nunca pensei que me tornaria. Com muito trabalho eu estou melhor hoje, mas sempre estarei me recuperando do passado. Obrigado a todos que dedicaram seu tempo para levar esse assunto a sério. Meu único pedido é que todos abram seu coração para as vítimas crentes pela primeira vez. É preciso muita coragem para contar a verdade sobre a situação na qual você era impotente. Em 16 de setembro, Diddy é preso e acusado de, segundo a BBC, por todas as coisas que você imaginar, ok? Você imaginou que é um crime, ele foi acusado. Pronto. Eu vou resumir para não ficar tão polêmico como eu vejo, para essas palavras-chave não serem inteiras no YouTube. Qualquer um, necropsia. O que você pensar já rolou. Os promotores federais acusaram o rap de criar um empreendimento criminoso na qual ele abusou, ameaçou e coagiu mulheres. Basicamente, ele podia sair de qualquer coisa com dinheiro. As festas promovidas por Diddy são chamadas de freak-offs, são basicamente
com maratonas sexuais que duravam dias, semanas. Durante os eventos, os trabalhadores sexuais, que normalmente nem eram trabalhadores sexuais, tanto homens quanto mulheres, eram supostamente drogados e forçados a participar dos atos prolongados. Também indicam uma hierarquia entre os convidados. Esses funcionários e pessoas próximas afirmam que havia diferentes níveis de acesso nas festas, com eventos mais polêmicos e abusivos ocorrendo em áreas exclusivas. Muitos convidados eram atraídos por promessas de contratos musicais ou por dinheiro, mas acabavam sendo forçados a participar de atividades sexuais sob coerção. Essas festas, conhecidas como abundância de drogas e sexo, eram descritas como parte do império que Diddy construiu, em que ele utilizava esse poder e influência para controlar as vidas de muitas pessoas ao seu redor. Segundo as investigações, os freak-offs faziam parte de um esquema maior de abuso que o poder manteve por anos. As substâncias como êxtase e cetamina eram usadas para facilitar o controle sobre as vítimas. Além disso, Diddy tinha documentado esses encontros em vídeo, utilizando as gravações para ameaçar e chantagear os participantes, garantindo assim que todos mantivessem silêncio. Os profissionais do sexo também teriam sido drogados pelo rapper. Segundo o Tribunal Distrital do Sul de Nova York, que emitiu a acusação, as vítimas foram dopadas para que se mantivessem obedientes e dóceis, entre aspas. Os quartos de hotel estariam equipados com mais de 1000 frascos de óleo de bebê e lubrificante, e as filmagens das orgias tinham sido usadas por Diddy como forma de chantagem. Existem um monte de teoria, nada confirmado, mas algumas dessas teorias, no caso, elas são reforçadas pela manifestação de uma pessoa, a cantora chamada Jaguar Wright, que já trabalhou com R. Kelly, Diddy e Jay-Z, e fala que essa é a trindade do mal. A Jaguar Wright, ela é uma cantora de hip hop no final dos anos 90 que já trabalhou com muitos artistas grandes da indústria, inclusive esses três. E ela relata que sofreu muito com tudo que aconteceu e saiu no meio dessa galera depois que ela descobriu os podres. Só que aí, a partir disso, houve uma frase que ela disse que o próprio Jay-Z mencionou, que iam acabar com a carreira dela e fazer com que ela fosse esquecida. E essa basicamente foi a última conversa com ele. Qual foi a última conversa com o Jay-Z? He told me he was going to end my career and make sure no one in the world ever knew I existed, and I told him it was a pretty big world, and we'll see, Sean. Não sei se foi muito bem ouvido, mas ele disse que ia acabar com minha carreira e ia se certificar que ninguém no mundo saberia da minha existência. E eu respondi que o mundo é muito grande e que a gente veria, Sean. Já a Uptown Records foi onde o Diddy conseguiu um estágio, rapidamente se tornou vice-presidente da companhia e foi apadrinhado por Andrew Harrell. E esse Harrell aprendeu tudo que ele sabia com Clive Davis, que é outra pessoa que é extremamente conturbada. Uptown Records começou com 5 pessoas: Andrew Harrell, Abe Shore, Heavy D e o Puff Daddy. Kim was the longest working employee because she was there from the very beginning. She was Andre's personal assistant. Kim is dead. Heavy D. Nesse caso aqui, onde tinham 5 pessoas envolvidas, Kim era a empregada mais antiga que estava lá desde o início porque ela era assistente pessoal do Andrew. Ela já se foi. Kim is dead. O Heavy D também. Andrew Harrell já era. Então, as únicas pessoas que estão vivas até o momento são Al-B, seja lá quem for Al-B, e o Diddy. E basicamente todas as pessoas antigas que eram super próximas de Diddy, ou envolvidas, que trabalhavam com ele, ou sabiam de alguma coisa, ou estavam envolvidos romanticamente com ele, já estão falecidas. Constantemente alguém desaparecia, ou falecia de alguma coisa, ou alguma coisa acontecia com ela, ou ela era doida, ou ela era pedo, né, que foi o caso do Michael Jackson, onde as acusações vieram pro lado dele. E essa Jaguar, ela é direta bastante em muitos momentos nas entrevistas que ela deu, e ela cita alguns nomes que deveriam ser acusados junto com o Diddy, mas ele próprio deve acusar isso depois. Stevie J, Mary J. Blige, Jennifer Lopez deveria ser acusado, o Jay-Z em si, Khaled, Rick Ross, Usher, o próprio Usher, e assim, já disseram, os advogados já mencionaram que a lista de envolvidos é enorme. Então estou tentando manter o Diddy na prisão e vivo e alimentado de todas as formas possíveis para evitar que esse cara não fale, e eu desejo que a justiça vença nesse caso. Não exatamente para abatê-lo, para que ele só pague pelos seus crimes,
mas também que ele destrua, desmonte, desmantele e acabe com todas essas corrupças picuinhas que estão escondidas lá em Hollywood. Agora que nós temos uma gravação muito esquisita de onde o Diddy, ele ganha a guarda legal de Justin Bieber por 48 horas. No fundo do próprio vídeo tem uma espécie de caixão solto lá, de forma muito aleatória. E ele fala de uma coisa para ser feita com um garoto de 15 anos, que é o sonho de uma garota de 15 anos. O Justin veio declarar que ele sente nojo e repúdio do cara e não tem nada a ver com isso e gostaria de ficar o mais distante possível de toda essa situação. A gente se pergunta por que exatamente o Jay-Z devia ser acusado junto, mas é porque Diddy e Jay-Z eles têm uma amizade de mais de 20 anos, então é muito difícil dizer para alguém que um cara que conhece o outro super bem há mais de 20 anos não sabia de nada, não estava envolvido com nada, não tinha conhecimento e não, ninguém acredita nisso. Ele também é muito amigo do R. Kelly, e o R. Kelly ele tá preso desde 2021, acusado de extorsão, tráfico, posse de pornografia infantil e sim, mais de 120 mil acusações de abuso. Entende-se que tem algo muito errado com esses caras. A teoria de Aaliyah, ela foi desbancada pela ideia de que a própria empresa que estava gerenciando ela fez as coisas tudo da forma mais errada possível, tá? Eles mentiram um monte de coisas para aquele avião decolar e assim, ter o envolvimento de alguém no falecimento dela, não ser a própria agenciadora, é simplesmente uma especulação muito grande e à toa, tá? Não é uma teoria que vale a pena ser discutida. O peso do avião estava em 400 quilos de diferença do permitido. Então, não. Falaram que o Jay-Z poderia ter encomendado a morte, não sei o que, e ela tinha se apaixonado e não tinha o mesmo interesse, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o cara tinha um crush. Tipo, ele ia mandar executar uma menina e 8 agenciadores numa queda de avião que tava toda irregular. Toda a viagem tava irregular. Ele contratou a galera pra se matar por ele porque ele tinha um crush numa mina? Não. Tá? Então, essas encomendas de falecimentos, eles não são muito ligados. E ainda tem aquela coisa dos chinos, né? Que virou o tema musical para esse tipo de teoria e para os tipos de coisa, as atualizações do caso dele. Né? Todo mundo fica tocando chinos porque ele menciona Aaliyah, menciona Left Eye e menciona o Michael Jackson. 3 artistas que morreram, né, do cenário do pop. E o tema da música é falar que estrelas queimam, né? Por mais que as estrelas, para ponto de vista de quem tá olhando para elas, brilham, para elas mesmas elas se queimam. Ou seja, no mundo das celebridades, aquelas estrelas que você acredita brilhar são aquelas que mais estão ardendo, estão se queimando por dentro. E aí ele menciona pessoas que tiveram essa parte, né? Estrelas que queimaram até o fim de suas vidas, porque uma caiu num acidente, a outra, a Left Eye, em 2002 sofreu acidente, não são os mesmos acidentes, mas e Michael Jackson que morreu com anestésicos, e concordo que o falecimento do Michael Jackson foi completamente estranho, do tipo, não podia ver o corpo dele, os caras demoraram 1 hora para poder resolver o problema, entre vários fatores. Porém, não cabe a execução dele, foi um erro médico, porque ele tomava muito medicamento e muito medicamento para dor, e esse tipo de coisa pode causar em seu excesso o falecimento, porque o cara tá sentindo muita dor. Vamos dizer que eu esteja sentindo muita dor por causa de uma operação que eu fiz. Aí eu vou lá e te peço morfina. Se você me der 20 miligramas a mais do que o permitido para mim, ou eu apago, tem uma chance forte de eu simplesmente desmaiar, ou meu corpo entra em colapso e eu faleço no mesmo lugar, porque ele simplesmente anestesia tudo, inclusive meus batimentos cardíacos, inclusive minha circulação sanguínea, e pronto, fui de bala. Entendeu? É muito mais plausível o erro do ser humano do que a conspiração, o acerto excessivo. Para mim, as teorias das conspirações são isso. As pessoas confiam demais nos seres humanos a ponto de achar de que eles seriam capazes de orquestrar algo de uma forma com uma excelência invejável.
sendo que é muito, muito mais provável que as coisas sejam causadas por erros humanos, pela ideia de que o humano é falho, que ele planeja mal demais as coisas. Como diz o Kawemura em seu vídeo de 50 minutos sobre as teorias do Periri, eu vou deixar anexado esse vídeo porque ele é importante para você entender as coisas se você tiver mais tempo. E ele diz: toda teoria da conspiração não sobrevive a 5 minutos de argumentação e de pesquisa. Eu espero que eu tenha feito vocês entenderem o caso do Periri, o histórico dele e as coisas. Espero que agora estejamos entendidos, você esteja atualizado. E se você está atualizado graças a esse vídeo, deixa um like e deixa um hype e manda para aquela outra pessoa para vocês terem uma fofoca em comum. Porque esses dias a fofoca me salvou. Afinal, eu tava meio que sem assunto com as pessoas e de repente eu puxei o assunto dele e, cara, 30 minutos de conversa garantida. Isso salvou demais meu dia e pode salvar o seu. Deixa um hype se você tiver no celular para poder esse vídeo ser ranqueado e ser enviado para mais pessoas. Afinal, eu tô precisando de uma força muito grande para tornar esse sonho realidade. Um abraço, um beijo, que não seja do Diri, um queijo e até mais.